Otis Milburn, o personagem problemático e principal da série Sex Education. Logo nos primeiros minutos a gente é apresentado a Otis. Pela primeira impressão que podemos ter dele, tem espaço pessoal com sua mãe, um pouco invasivo, tanto pela simulação de masturbação nos primeiros minutos da série, quanto pela entrada de um dos parceiros sexuais de sua mãe em seu quarto. Quando ele chega na escola, ele vai ter a primeira aula dele e alguém faz uma zoação com ele, que mais tarde a gente vai descobrir que é o Adam, que é um personagem assim que eu amo também, né? O Adam faz uma zoação com ele e coloca um vídeo da mãe dele ensinando a fazer, ela tá ensinando a masturbar. Eu não me lembro muito bem se ela tá ensinando a fazer sexo oral ou se ela tá ensinando a fazer a masturbação. E ele tem um ataque de pânico, sai correndo, e nesse dia a Mavis é a parceira dele. A Mavis era uma personagem maravilhosa também, que é conhecida na escola como uma ninfomaníaca, ou uma pessoa que tem extrema experiência sexual. O professor pede para que a Maeve vá ver o que aconteceu com o Otis. Ela conversa com ele e no meio disso eles encontram o Adam no banheiro. O Adam ele tomou Viagra e ele não tá conseguindo resolver o problema dele. E nisso eles dão um conselho pro Adam que ajuda ele. O Adam não está conseguindo gozar e a Maeve e o Otis dão um conselho para ele que ajuda ele com isso. Nisso a Maeve vê uma oportunidade de fazer uma clínica, como se fosse uma clínica de terapêutica sexual. Ela precisa do dinheiro, claramente a gente consegue ver isso durante a temporada. O Otis, até então, ele é nos apresentado como um personagem que se doa muito e que tem uma amizade muito firme com o Eric, pois eles têm uma amizade desde os 9 anos de idade. A gente também consegue ver ele se doando muito no episódio que fala sobre aborto. Eu não vou me aprofundar muito nos episódios, porque eu não quero dar spoiler da série. Porém, a gente consegue ver ele se doando muito nos episódios. Ele leva flores pra Maeve, ele se abre na conversa de volta da clínica pra casa. No decorrer da primeira temporada, a gente já consegue ver que ele é um menino um pouco inseguro quando ele dá uma dica errada pro Jackson pedir a Maeve em namoro em público, o que acaba sendo uma tremenda furada e acaba se voltando contra ele. O Otis, ele vai tendo sua personalidade moldada conforme as adversidades vêm para ele. Pra falar a verdade, na primeira temporada eu acho que a personalidade do Otis é extremamente perfeita, apesar de ele fazer várias coisas que a gente não aprova, mas eu acho que tá um pouco irreal na primeira temporada, porque ele é um menino virgem que não consegue nem se masturbar, e ele tá lá dando conselhos sexuais. E não apenas conselhos sexuais, mas conselhos sexuais de relacionamento. Como a gente pode ver no segundo episódio, quando ele é convidado para uma festa e ele dá conselho sobre a segurança do corpo da garota que tá lá. E a gente fica chocado, porque às vezes nenhuma ginecologista tem o tato de dar um conselho desse. E um garoto, adolescente de 16 anos, que não consegue se resolver com a sua própria sexualidade, dá um conselho desse. Tá, a gente entende que a mãe dele é terapeuta sexual e tudo mais, porém a confiança dele para dar esses conselhos além da realidade. Para mim, a quebra que tem entre me importo muito com as pessoas e sou extremamente empático e o Otis, estou pensando apenas em mim, acontece quando ele briga com o Eric no aniversário do Eric, acontece tudo aquilo, né, que o Eric lhe é agredido. A gente fica extremamente chocado. Eu, pelo menos, quando eu assisti esse episódio, quando eu vejo o Eric lá na sala, esperando o Otis chegar, a gente espera um apoio. A gente espera que o Otis chegue, fale que vai ficar tudo bem e seja o melhor dos amigos possíveis, porque o Eric já sofreu o suficiente tendo o aniversário dele destruído e sendo quebrado, né? Porque quando a gente passa por um trauma desse, a gente é literalmente quebrado. Quando nós somos adolescentes, nós nos questionamos o tempo todo sobre a nossa sexualidade, sobre a nossa aparência, sobre as nossas vivências. E eu acho que uma agressão, uma coisa que vem de fora, assim, pelo que você é, assim, é uma das piores coisas que pode acontecer nesse momento da sua vida. Então, lembra que eu disse que o Otis era muito irreal, ele dando conselho para as pessoas com toda essa insegurança? No episódio 6, a gente consegue ver perfeitamente o quanto ele pode ser inexperiente, com o surto que ele tem em casa, que ele precisa chamar a mãe dele, que ele fica extremamente traumatizado. Uma característica que me deixou muito brava com o Otis também foi pela Ola, porque a Ola, eu não sei vocês, mas assim, a Ola pra mim, ela parece um cristalzinho, ela é maravilhosa, e o Otis, ele
chega no sétimo episódio da primeira temporada e ela pergunta, né, se ele tem alguma coisa com a Maeve, porque tá muito clara a tensão que é entre os dois. E ele diz que não tem nada, porque a Maeve é superior. A Maeve, ela é uma pantera, eu acho que ele fala. E ele fala que a Ola é um cachorrinho, eu acho. Eu não lembro o que ele fala que ela é. Um bode? Eu não lembro. Mas assim, é extremamente terrível essa cena, porque você se coloca no lugar da Ola e você fica imaginando um cara que você tá ali afim, falando que uma menina é inalcançável porque ela é um tigre, uma leoa. E você é um bode, um cachorrinho. Então, assim, esse episódio pra mim trouxe toda a raiva que eu senti pelo Otis a partir da segunda temporada. Já veio na primeira com esse episódio. A gente não pode demonizar o Otis, porque afinal ele é um adolescente. A gente consegue ver as incertezas que tem nele. E a falta de habilidade com mulheres e com homens. E com seres humanos no geral. No último episódio da primeira temporada, a gente consegue ver ele tentando arrumar as coisas que ele fez. Tentando ele arrumar as coisas que ele fez com o Eric, as coisas que ele fez com a Maeve, né? Por ele ter magoado a Maeve ali em relação ao Jackson. O Otis faz muita merda escondida na primeira temporada. Só que a gente finge demência, finge que não vê, porque ele ainda é uma pessoa legal. Na primeira temporada, a gente acaba ainda simpatizando com ele, porque ele mostra todo esse lado humano dele. Então, qual a minha conclusão dessa primeira temporada? A gente consegue ver um menino extremamente inseguro, com uma mãe que é o oposto dele, porque a Jean, Jean o nome dela, porque a Jean, que é a mãe dele, é uma pessoa extremamente segura, uma pessoa extremamente aberta. Ele se sente um pouco constrangido em falar nisso com a mãe dele. Mas, é claro, a gente consegue entender quando você já foi adolescente, ou quando você é adolescente, você consegue totalmente entender o ponto do Otis. E a Jean, ela se torna uma mãe muito invasiva também. Não tem nem como defender ela em algumas partes da série. Apesar dela ser maravilhosa, assim, não tem como defender. Na segunda temporada, a gente consegue ver o Otis focado em outro assunto. A gente consegue ver ele extremamente inseguro com o sexo, já que agora ele tem uma namorada. E não apenas dar conselhos sobre sexo, mas agora ele vai ser um dos atuantes nessa área, não é mesmo? Até o quinto episódio da segunda temporada, a gente consegue ver o Otis extremamente inseguro. Ele quer aprender a tocar a namorada dele, ele quer saber se ele tá fazendo as coisas certas, ele quer saber se quando ele for fazer sexo as coisas vão dar certo. Nessa temporada, ele continua fazendo algumas consultas com a Maeve, né? Porém, não vai tão pra frente, já que a mãe dele está na escola. Apesar do Otis só ter esse surto dele a partir do quinto, do sexto episódio da segunda temporada, no terceiro episódio, quando ele tem o jantar com a mãe dele, a gente já consegue ver uma pessoa extremamente desequilibrada. E o que é muito mais real, apesar de algumas pessoas não gostarem do Otis da segunda temporada, o Otis da segunda temporada, ele é muito mais real, porque ele incorpora um real adolescente. Ele para de ser aquele cara que não transa, que não faz sexo, que não pega ninguém, mas que tem um conselho para dar para todo mundo. O que é totalmente ilusório, porque mesmo ele tendo uma mãe sexóloga, é muito difícil um adolescente com todos esses adjetivos conseguir articular bem e orientar adolescentes a como se sentirem melhor com seus próprios corpos, a como se masturbarem, a como se descobrirem dentro do sexo. O Otis da segunda temporada me traz um adolescente, o que ele realmente é. E ao contrário da primeira temporada, a Jean, a mãe do Otis, ela dá um espaço imenso na segunda temporada. Ela virou uma mãezona, apesar de ela estar dentro da escola atuando. Ela não invade o espaço pessoal dele. O Otis, apesar de ele ganhar esse título de garota do sexo, ele não é mais um mito. Ele não é mais essa coisa irreal que a gente enaltece, que a gente, sabe, fica pensando como esse moleque tirou essa explicação do nada. Ele sai do alto desse pedestal e ele vai conversar com uma mulher. Quando ele sente dúvidas sobre como tocar a namorada dele, ele vai conversar com uma mulher. O que antes era como se ele tivesse todas as respostas na ponta da língua. E agora ele vai fazer uma coisa que realmente é real. Perguntar para uma mulher como satisfazer uma mulher. Nessa segunda temporada também a gente consegue observar ele mais enquanto indivíduo. Na verdade, na segunda temporada inteira a gente consegue observar alguns personagens de forma singular. Enquanto na primeira temporada a gente conseguia observar grupos, casais e núcleos como o Eric, a Maeve e o Otis.
O grupo que tinha os 4 como se fossem a majestade, né? A realeza adolescente. Nessa segunda temporada a gente consegue observar cada um individualmente. Inclusive, que cena maravilhosa aquela da Xuca. Mas assim, a gente consegue ver o Oris escrotão pra porra, né? Extremamente individualista. Mas a gente também consegue ver a relação dele com o pai dele. O pai dele sendo um cara que prega ser o macho alfa, mas na verdade é um cara extremamente inseguro. Essa segunda temporada trouxe a solidão do personagem. Antes, o personagem tinha que refletir em relação às outras pessoas. O que fazia a gente... O que é importante também, porque a gente vive em comunidade. Mas essa segunda temporada, ela trouxe o personagem individualmente, que é muito legal. A gente vê ele dando apoio ao Eric, né? Mesmo numa situação em que qualquer um julgaria, ele tem esse primeiro contato de ser um cara que vai falar pro amigo, olha, cara, você tá caindo numa cilada, mas ele também vai dar o apoio ao Eric. Ele conversa com o Adam, ele banca esse amigo, sabe? Ele mostra que a conversa faz parte, o diálogo, sabe? Enquanto nessa primeira temporada a gente tem uma coisa muito imediatista, a gente tem, faz isso, faz aquilo. Isso vai resolver, aquilo vai resolver. Aqui a gente tem a conversa do Oris com o pai dele, a gente tem a conversa do Oris com o Eric. O que no final acabou decaindo um pouco, né? Aquele final onde que ele não vê a Maeve na segunda temporada, que também seria só o diálogo. Então a série meio que trouxe diálogo, e aí no final, onde que precisaria do diálogo, corta. Então eu espero que nessa terceira temporada, que venha, por favor, tenha o diálogo. Ele mostra que a conversa faz parte, mostra a dificuldade do homem falar, né? A gente vê o pai do Oris, que até então parecia que nunca tinha conversado sobre isso com ele. A gente também descobre que esses problemas, essas inseguranças do Oris podem ser pelo primeiro contato que ele teve com a sexualidade, que foi com o pai dele traindo a mãe dele. E teve um final bem adolescente, assim, né? Que, apesar de ser uma série que traz o assunto maduro, a gente teve esse final bem adolescente. Mas é uma série fantástica. Mas o que a gente conseguiu observar no Oris? A gente vê essa regressão dele, né? Principalmente na festa, quando ele faz a festa, porque ele quer mostrar que ele é um cara totalmente desprendido, um cara que não se preocupa com nada. Ele quer mostrar que ele é um adolescente, né? A gente consegue ver a decaída do Oris no nosso conceito, porém a gente consegue ver o Oris realmente entrando na adolescência, porque é isso que adolescentes fazem. Se adolescentes viessem pronto e a gente já simpatizasse com eles logo de cara, é porque eles vão ser adultos. E ainda assim tem adulto que a gente acha escroto. Então, assim, eu adorei o Oris da segunda temporada, porque a gente conseguiu enxergar ele, a gente conseguiu ver os defeitos. Um personagem sem defeito é um personagem sem história. E a primeira temporada foi muito importante para trazer diversos conflitos e nos apresentar esse personagem indeciso, problemático, que tem as respostas para tudo, mas também não tem as respostas para nada na sua vida pessoal. E a segunda temporada veio para mostrar que não existem pessoas 100% ruins, pessoas 100% escrotas, pessoas 100% seguras, que isso não existe. E eu sei que eu fiz meio que um geralzão da série, eu não fiz só sobre o Oris. Eu acho que eu nem analisei ele tanto psicologicamente, mas mais a trajetória dele. Mas é que o Oris, pra mim, ele é a série. Eu sei que isso pode ser um pouco emblemático, porque tem outros personagens que eu amo. A Maeve é um, a Lily é outro. Então, assim, o Adam, meu Deus, é um personagem que tem um crescimento fantástico dentro da série. Eu acho que é um dos personagens que mais teve crescimento dentro da série. Só que o Oris, ele é realmente essa passagem da série. Na primeira temporada a gente tem assuntos um pouco mais superficiais. E é o que o Oris é, ele é um cara ali que ele sabe tudo, mas ele não sabe nada. Ele é inseguro, mas ele tá explicando para as pessoas como fazer sexo, como se tocar. Na segunda temporada a gente consegue observar isso. Tanto pela falta de consultas na clínica que ele tem com a Maeve, quanto por esse relacionamento novo que ele inicia.